Vamos ver agora, brevemente, outros microfósseis muito importantes para a micropaleontologia. Começando pelos ostracódeos. Quem são os ostracódeos? Eles são microcrustáceos que possuem conchas ou carapaças bivalves, ou seja, são duas valvas, em geral bem calcificadas. Dá para ver ali na figura do lado esquerdo, um indivíduo que foi coletado vivo, então por isso tem as partes moles, que são aquela parte toda interna do corpo, que dificilmente se preserva, e as duas valvas. As partes moles dá para ver melhor na parte inferior da figura, onde uma das valvas foi retirada e dá para ver toda a parte interna do corpo. Mas geralmente o que se preserva são as valvas de carbonato de cálcio. Eles podem atingir mais de 2 milímetros de comprimento, mas na maioria das espécies o adulto tem menos de 1 milímetro. A maioria deles, a grande maioria, é bentônica, mas existem também formas planctônicas, mas que, de maneira geral, têm menos potencial de preservação também. Então, no registro fóssil, a grande maioria é de formas bentônicas de vida livre. A ecologia do grupo ela é muito complexa, porque eles estão presentes em todos os ambientes aquáticos, e até mesmo em ambientes semi-terrestres. Por exemplo, eles são encontrados em bromélias, ou até em solos úmidos, na serrapilheira também eles podem ser encontrados. E isso, então, desde o ambiente semi-terrestre até as grandes profundidades, ou, de maneira geral, em todas as bacias oceânicas. Como é um organismo bivalve, as suas partes duras vão ser duas valvas, duas carapaças. Nesse caso aqui está representada que seria a valva esquerda. Então temos uma valva direita, uma valva esquerda, e a gente pode olhar características do lado externo e também do lado interno. Essas características são os que definem cada espécie. Cada espécie vai ter diferentes características, tanto em formato quanto em ornamentação geral. Então, temos um lado anterior, um lado posterior, temos esse hinge, que é a charneira, e temos várias estruturas. Olhando a parte interna, por exemplo, temos porocanais marginais, temos as cicatrizes dos músculos que ficam impressas do lado interno da carapaça. E do lado externo temos uma grande variedade de formatos e ornamentações característicos de cada espécie. Vejam que tem poros, tubérculos, sulcos, pode ter uma superfície reticulada, espinhos, essas projeções ou processos caudais. Veja aqui só um exemplo da grande diversidade de morfologias. Reparem ali embaixo tem as barras de escala, variam de 200 micrômetros até 1 milímetro, né? Mas vejam só a grande diversidade de formas. Um dos aspectos que é usado para classificação é essa textura por fora. Às vezes pode ser reticulada, pode ter espinhos, tubérculos, pode ser suave, lisa, pode apresentar costelas ou pontilhada. Mas uma das coisas que dificulta a identificação taxonômica do grupo é pelo próprio fato deles serem crustáceos. E como todo crustáceo, ao longo da vida o indivíduo vai crescendo e a carapaça não vai crescer com ele. Ele vai ter que trocar de carapaça. A carapaça funciona como um exoesqueleto. Então, ao longo da vida, o indivíduo vai crescendo, vai liberando as carapaças anteriores, as valvas ficaram pequenas, a roupa que ficou pequena, e ele vai produzindo uma nova. E essa morfologia vai variando ao longo do tempo. Então, às vezes, é difícil saber o que é um indivíduo jovem ou, de repente, um adulto pequeno, simplesmente. Então, eles vão crescendo por mudas, vão sofrendo essas ecdísis, que se chama. E se vocês olharem na porção superior da figura, vocês vão ver que tem ali o símbolo de feminino e masculino. Então, outra característica do grupo é que eles apresentam dimorfismo sexual. De maneira geral, frequentemente as fêmeas são mais largas e, por vezes, são menores que os machos. Mas isso aí pode variar. Aqui tem mais um exemplo do lado esquerdo, que mostra uma fêmea em cima e um macho embaixo, os dois da mesma espécie. Então, a taxonomia, como diz um colega nosso, o professor Coimbra, que é especialista em ostracódeos,
os ostracoides não são para principiantes, porque a taxonomia é realmente complexa, mas eles têm grandes vantagens na hora das aplicações. É um grupo muito interessante. Quando é que eles surgiram? Eles surgiram no Eopaleozoico. Por que a gente fala Eopaleozoico, não especificamente Ordoviciano? Poderia ser Ordoviciano, mas alguns já dizem que eles teriam surgido no Cambriano. Então, na dúvida, para garantir, a gente pode falar só Eopaleozoico. Desde então, sofreram rápida radiação adaptativa e hoje tem descritas entre fósseis e recentes 65 mil espécies, embora provavelmente esse número esteja superestimado devido aos sinonímios, ou seja, uma mesma espécie tendo mais de um nome. Em parte pela questão da ontogenia das ecdísis, também pela questão do dimorfismo sexual. Isso pode contribuir, então, a haver uma superestimação do número de espécies. Então, a classe como um todo, ela pode ser definida como artrópodes, nos quais o estágio adulto são especificamente crustáceos dentro dos artrópodes, nos quais o estágio adulto tem até 8 pares de apêndices e uma forca, podendo ser totalmente envolvidos por uma carapaça bivalve, ou seja, todo aquele corpo é envolvido por uma carapaça bivalve que carece de linha de crescimento. Ou seja, se a gente olha um molusco, por exemplo, um molusco bivalve, a carapaça vai crescendo ao longo da vida, é a mesma carapaça, por isso tem as linhas de crescimento. Esses aqui são crustáceos, então eles crescem através de ecdísis e vão trocando a sua carapaça. Bom, o grupo ele é subdividido em duas subclasses. Temos, por um lado, a subclasse Myodocopa e a subclasse Podocopa. Mas fiquem tranquilos que nós não vamos entrar nesses detalhes da taxonomia. É só para mostrar para vocês os diferentes grupos. Eles são abundantes em depósitos continentais, parálicos, ou seja, transicionais, e marinhos. Nas assembleias continentais e parálicas, eles apresentam, de maneira geral, uma grande abundância, ou seja, um grande número de espécimes, um grande número de indivíduos, mas uma baixa riqueza, ou seja, um baixo número de espécies. Por exemplo, vejam aqui, lago hipersalino, com mais de 40 partes por mil, ou seja, isso aí é uma altíssima salinidade. Poucas espécies vão estar adaptadas a esse ambiente, mas em compensação, quem consegue viver ali toma conta. Então, temos uma alta abundância, mas uma baixa diversidade. Da mesma maneira, em estuários, isso aí vale para qualquer grupo praticamente, em estuários a diversidade costuma ser muito baixa, porque são poucas as espécies adaptadas a viver num ambiente onde a salinidade varia muito, porque tem que ter adaptações fisiológicas específicas para lidar, para viver naquele ambiente. Então, também, abundância alta, diversidade baixa. Já no ambiente marinho, de maneira geral, há uma maior riqueza, ou seja, um maior número de espécies, uma maior diversidade, mas as populações costumam ser menores. Em geociências, eles são muito utilizados em interpretações de paleoambientes, variações do nível do mar, paleoceanografia e bioestratigrafia de bacias não marinhas. E aí entra um papel fundamental dos ostracoides. Pensem, por exemplo, na exploração do pré-sal para fazer a bioestratigrafia daqueles depósitos do pré-sal, não era um ambiente marinho. Então, todo o biozoneamento é feito com base em ostracoides. Eles são muito importantes porque eles servem para a bioestratigrafia tanto do ambiente marinho quanto do ambiente continental. Para encerrar sobre os ostracoides, achei interessante esse texto, que fala que os ostracoides sobreviveram por em torno de 500 milhões de anos da história da Terra, incluídas as 5 grandes extinções em massa. Por isso, eles são como os maiores sobreviventes, de acordo com o título desse trabalho. Eles são perfeitamente adaptados para os ambientes aquáticos nos quais vivem e podem ser encontrados desde as planícies abissais dos oceanos até a serrapilheira. Então, a carapaça dos ostracoides seria um triunfo da engenharia biológica
que foi reconfigurado numa miríade de morfologias diferentes de acordo com o ambiente onde eles vivem. Bom, agora passando para outro grupo também de microfósseis calcários, na realidade não é bem microfóssil, mas sim nanofósseis calcários. E os nanofósseis calcários, na realidade, pela definição, seria tudo aquilo que é de carbonato de cálcio, é o fóssil, e que tem um tamanho nanométrico. Mas a grande maioria dos representantes nesse grupo são, na realidade, algas coccolithophorides. Então, lembrando o que significa um nanofóssil em relação a um microfóssil, aqui nós temos uma agulha com um foraminífero planctônico. Esse aí deve ter uns 200 micrômetros. Dando um zoom, a gente vê a parte interna, essa abertura da foraminífero. Dando mais um zoom. E mais um zoom. E chegamos no nanofóssil. Esse aí tem em torno de 3 micrômetros. O que são os coccolithophorides? São algas protistas unicelulares que produzem diminutas placas calcárias conhecidas como cocólitos. Eles pertencem então ao reino protista, filo Aptophyta, classe Primnesiophysia. Então, do lado direito, a gente pode ver uma figura que mostra uma cocosfera. Seria todo aquele envoltório de carbonato de cálcio que envolve a célula desta alga microscópica. Essa cocosfera, essa esfera, é formada por vários componentes encaixados, que são os cocólitos, que são formados por placas de calcita. Que dá nome a esse filo Aptophyta é uma estrutura chamada de aptonema. Então, esse grupo tem 2 flagelos e essa estrutura chamada de aptonema, que é característica do grupo. Mas isso aí não vai ser preservado no registro fóssil. Apenas os cocólitos. Então, temos ali representadas imagens de microscopia de microscópio eletrônico de varredura e nós vemos como os cocólitos se encaixam uns nos outros, formando essa esfera, essa cocosfera. Mas, quando o indivíduo morre, comumente essas placas esses cocólitos acabam se soltando e acabam sendo preservados como elementos isolados. Como é que se forma esse cocólito? Isso aqui é interessante, achei interessante de colocar para mostrar para vocês. Então, aqui tem um vídeo feito com time-lapse de 8 horas. Então, essa aqui é a célula, o coccolitophorídeo, e ele vai produzindo esses cocólitos na parte interna da célula, com a ajuda do complexo de Golgi e uns vacúolos, ele forma dentro de uns vacúolos internamente na célula, e ele vai expelindo esses cocólitos que vão depois, aos poucos, se encaixando uns nos outros. Do lado esquerdo deste slide, vocês podem ver, então, coccolitophorídeos vivos com várias camadas desses cocólitos sobrepostas, que podem servir para proteção, para captação de luz, enfim. O uso exato ainda é motivo de debate. E reparem aqui, então, a grande diversidade de formas. Lembrando que aqui vocês, na maioria dos casos, estão vendo cocosferas. Alguns nem têm formato esférico exatamente, são mais alongados, ou fusiformes, enfim. Mas o que vai se preservar, de maneira geral, não são as cocosferas completas,
mas sim os cocólitos isolados. E, para ser bem realista, quem trabalha, às vezes as pessoas se encantam e dizem, que bonito, eu vou trabalhar com nanofósseis. Mas o que vão ver não são imagens de MEV normalmente. Até podem trabalhar com MEV, microscópio eletrônico de varredura, mas geralmente você trabalhar, a maior parte do tempo, você trabalha com microscópio petrográfico e o que se vê é isso aqui, é um céu estrelado. Dá para ver ali diferentes formatos que correspondem a diferentes tipos de cocólitos. Então, no microscópio eletrônico são uma maravilha, no microscópio petrográfico já requerem um pouco mais de trabalho e dedicação. Bom, quanto à origem e evolução, eles surgiram no início do Triássico Superior e no Cretáceo eles representavam uma significativa parcela das comunidades de microfitoplâncton. Eles eram muito, comparado com as associações do Cenozoico, mais cosmopolitas, mais diversos, mais abundantes em regiões equatoriais e polares, e também estavam presentes em águas costeiras e oceânicas. E depois, hoje em dia, eles ficaram mais restritos a condições de mar aberto. No limite Cretáceo-Paleógeno, teve uma grande extinção da maioria das espécies. Se calcula que 93% das espécies foi extinta. E as diatomáceas, que até então eram pouco abundantes, passaram a dominar os ambientes costeiros e polares. Mas depois uma nova diversificação, que gerou uma grande diversidade morfológica, e ali, desde então tiveram várias flutuações de diversidade, que culminou com um declínio, uma tendência, um declínio durante o Neógeno. Mas eles ainda são bastante abundantes. Durante o Cenozoico, de maneira geral, a diversidade aumentou em momentos de aquecimento e diminuiu nos de resfriamento. Mas, de maneira geral, comparado com o Mesozoico, temos uma menor diversidade e uma menor diversidade de espécies. Mas eles são muito importantes no registro sedimentar. É o grupo de fósseis calcários mais abundantes do planeta. Eles constituem uma parte significativa das rochas sedimentares marinhas, como calcários e o giz, que vocês estão vendo nessa fotografia. Isso aí são rochas, essas rochas brancas são praticamente puro coclitoforídeo. Se estima que 80% do carbono dos sedimentos carbonáticos marinhos seja carbonato de cálcio biogênico, e desses, em torno de 20 a 40% teria sido produzido por coclitoforídeos. Então, são minúsculos, mas são poderosos. Então, eles têm um papel muito importante no ciclo do carbono e, portanto, no clima. Além disso, eles são muito utilizados para reconstruir o clima do passado, tanto o clima quanto as condições paleoceanográficas. Para isso, nós utilizamos as informações sobre a distribuição geográfica, os hábitos de vida e preferências ambientais de cada espécie, para fazer essas interpretações do registro fóssil. O bom é que em uma pequena amostra nós podemos recuperar muitos exemplares, o que nos abre a possibilidade de fazer trabalhos quantitativos precisos. E nós sabemos então que as espécies respondem a essas mudanças climáticas e oceanográficas, então usamos essas flutuações na composição das assembleias para reconstruir as mudanças climáticas do passado. Além disso, são muito utilizados na bioestratigrafia. Então, no Jurássico, eles são pouco utilizados, basicamente são usados no noroeste da Europa, que é onde esses depósitos com coclitoforídeos pré-cretáceos são mais comuns. Depois, já no Cretáceo, são muito utilizados em bioestratigrafia, e tem os dados de primeiros aparecimentos e desaparecimentos de espécies, eles são muito utilizados e têm correlações com outros grupos fósseis. São uma ótima ferramenta para bioestratigrafia. E, por último, no Cenozoico, a bioestratigrafia com base em nanofósseis é muito bem desenvolvida. Tem biohorizontes muito úteis na proposição de zoneamentos. Passando agora para outro grupo, vamos ver as diatomáceas. Então, saímos do calcário e vamos para a sílica. As diatomáceas são protistas da classe Basilariophyceae. São unicelulares, mas podem formar filamentos, ou colônias, né?
E tem em torno de 100 mil espécies descritas. O tamanho é variável, varia de 2 micrômetros a 2.000 micrômetros, já podem ser relativamente grandes, mas podem ser muito miudinhas. Então, vai de nanofóssil a microfóssil. A maioria delas é fotoautotrófica, ou seja, fazem fotossíntese. Mas tem algumas formas heterotróficas facultativas e poucas formas heterotróficas. E elas estão presentes em todos os ecossistemas do planeta. Isso aqui eu achei interessante, procurando figuras para a aula, achei isso aqui. Mostra como, na realidade, pela importância, eles estão presentes em todos os ecossistemas do planeta. Deveriam ser mais conhecidas, né? Mas elas não são não se dá tanta importância, pelo menos no ensino básico. Mas, se você, como diz aqui a figurinha de baixo da direita, se você pode ler, agradeça ao professor, se você pode respirar, agradeça a plâncton. Porque, na verdade, boa parte do oxigênio produzido pela fotossíntese é produzido por fitoplâncton. E dentro desse fitoplâncton, as diatomáceas são um dos principais produtores e principais produtores de oxigênio através da fotossíntese. Isso aqui é mais uma curiosidade. Repara, então, aqui temos uma figura, já vimos como produtores primários os cocolitoforídeos, viram dinoflagelados, e agora as diatomáceas. Vejam como, então, a proporção em que eles se encontram varia da costa até condições de mar aberto. Então, na região costeira, há um domínio absoluto das diatomáceas. Lembra que no Mesozoico, os cocolitoforídeos também estavam presentes na zona costeira. Mas, depois da extinção do Cretáceo-Paleógeno, elas perderam a importância e hoje elas são mais abundantes em mar aberto, onde as diatomáceas perdem um pouco do seu protagonismo. Só para ver também aqui uma curiosidade, como vocês conhecem bem as diatomáceas, o famoso chocolatão das nossas praias é devido a florações, ou seja, quando tem um aumento grande na abundância, aumento na abundância de uma espécie de diatomácea chamada Asternelepsis glacialis, que está aqui nas figuras da direita. Então, ela está em todos os lados. Nos aquários também, quem tem aquário, às vezes cresce umas microalgas marrons, são diatomáceas. Bom, mas voltando aqui à micropaleontologia, por que elas são tão importantes? Porque elas têm uma estrutura chamada de frústula, que é o que tem alto potencial para se preservar como microfóssil. Então, tem essa parede celular composta de sílica opalina, que preserva uma grande diversidade de formas e de ornamentações, e isso aí é chamado de frústula. Como é que é formada essa frústula? Essa frústula é formada por duas valvas, uma é chamada de epivalva e outra hipovalva. Uma vai se encaixar na outra. Tem também o que conecta essas duas valvas são bandas chamadas de bandas conectivas. Umas delas ligadas diretamente à hipovalva e outras à epivalva. Essas bandas conectivas, o conjunto delas é conhecido também como cíngulo. E as bandas conectivas diretamente ligadas à epivalva formam a epiteca e as bandas conectivas ligadas à hipovalva formam a hipoteca. E tudo isso aí é o que a gente conhece como frústula. De maneira simplificada, é basicamente uma válvula conectada na outra, semelhante a uma placa de Petri, como essas que se usam em laboratório. Da onde vem o nome diatomácea? De duas, átomo de partes. Então, são duas partes, essas duas válvulas. Uma válvula superior, que é a epivalva, que é maior, que encaixa por fora, e a hipovalva, que é menor. E esse símbolo é o conjunto de bandas que une as duas válvulas. Aqui nós temos umas fotografias mostrando diferentes formatos. Embaixo à esquerda dá para ver direitinho uma válvula na outra, um pouco desencaixada. Em cima à direita temos as duas válvulas e essa banda, essas bandas conectivas ou conectivais, unindo as duas válvulas. Embaixo à direita tem outro formato, vejam que não é um formato circular, mas sim um formato alongado. E justamente é esse critério do formato geral o que é usado na classificação. Temos, então, duas grandes ordens,
Uma delas, a primeira, é o grupo das cêntricas, que tem simetria radial. E depois, embaixo, nós temos as penales, a ordem penales, ou as diatomáceas penadas, que apresentam simetria bilateral. Temos uma grande variedade de ornamentações possíveis também nas diatomáceas. Vejam aqui na fotografia. Aqui, então, nós temos também do lado esquerdo as centrales e do lado direito as penales. As primeiras formas eram centrales e ao longo do tempo, então, foram começando a diversificar as penales, as penadas, e hoje em dia elas são mais abundantes do que as centrais, as cêntricas. Temos formas dulciacuícolas, ou seja, de água doce, formas marinhas também, e formas mixualinas. E pela proporção dessas espécies, nós conseguimos reconstruir paleoambientes. Vejam também que elas estão, falei no início que elas estavam em todos os lados, elas crescem até no gelo marinho. Então, veja aqui essa fotografia, tem um gelo fotografado de baixo, tem também um testemunho de gelo com uma camada cheia, marrom, isso aí pura diatomácea. E veja na figura da direita como temos no eixo horizontal o tempo desde a formação do gelo, em semanas. Então, teria um mês de formação do gelo. E veja na porção superior como os pigmentos variam. Por que variam esses pigmentos? Porque são diferentes microalgas que vão proliferar em diferentes condições de formação do gelo. E vejam que algumas dessas microalgas são diatomáceas. E eles estão, então, pela proporção em que elas ocorrem, nós sabemos se era um gelo permanente, se era um gelo sazonal, porque essas frústulas dessas diatomáceas, depois que o gelo derrete, elas vão se acumular nos sedimentos embaixo. Então, pela proporção de espécies, nós conseguimos saber a extensão do gelo no passado. O gelo chegava naquela região ou não chegava? Simplesmente pela presença e ausência dessas espécies adaptadas ao gelo. Então, mais um exemplo de aplicação das diatomáceas. Bom, passando agora para outro grupo, também de silicosos, temos os radiolários. Os radiolários são protistas unicelulares planctônicos e exclusivamente marinhos. Eles também apresentam um esqueleto mineralizado de sílica opalina, de opala, né? E podem ser solitários ou formar longas colônias. O tamanho varia de 50 a 200 micrômetros. E lembrando aquela figura que nós já vimos antes em outra aula, reparem onde é que nós temos vasa de radiolários. É aquele tom de verde escuro. Eles predominam na faixa equatorial. Então, eles estão presentes em todas as latitudes e também em todas as profundidades. Mas eles são mais diversos e abundantes nas camadas superficiais e na região equatorial. Por isso, as vasas de radiolários ficam restritas àquela faixa. Embora sejam protistas unicelulares, eles são um grupo relativamente complexo. Eles apresentam até uma divisão do citoplasma, que se divide em duas camadas. Uma externa, o ectoplasma, que fica fora dessa cápsula ou câmara medular que tem, dá para ver na figura da direita. E uma camada interna, que é o endoplasma, que fica dentro dessa cápsula. O ectoplasma é o que secreta a testa, esse esqueleto de sílica, e o endoplasma é o que contém o núcleo e outras inclusões. E o ectoplasma e o endoplasma são separados por uma membrana capsular central. Em termos de taxonomia, eles pertencem à classe Polyzystina, mas vocês podem ver outras classificações, como classe Actinópoda, enfim. Mas nós consideramos que é a classe Polyzystina, que se divide em duas grandes ordens, que são os espumelários e os nacelários, de acordo com a geometria e o arranjo das perfurações desse esqueleto. Então, os espumelários são formas com simetria radial, como esse aqui representados nas figuras, nas fotografias de microscópio eletrônico da direita. Não vamos entrar em detalhes da morfologia, assim, nos componentes de cada estrutura dentro desse esqueleto. Bom, e outro grupo são os nacelários, que têm formas mais de campânula,
que se forma a partir da modificação de uma espícula inicial. Também não vamos entrar em detalhe nos componentes desse esqueleto. O que é importante? Lembrem que eles são silicosos, então, como qualquer organismo silicoso, sempre o oceano subsaturado em sílica, mas isso é mais verdadeiro ainda para a camada superior. Então, tudo que vive na porção superior tem mais chances de dissolver. Todo organismo silicoso que vive mais próximo da superfície vai mais facilmente se dissolver. Já em maior profundidade, esse problema é menor, é atenuado. Por isso, embora ele seja mais abundante nas camadas superiores da coluna d'água, nem sempre a associação que vai se preservar vai ser representativa daquela camada, daquilo que viveu como um todo na coluna d'água. Vejam, por exemplo, essa figura aqui esquemática. Então, temos as espécies que vivem na superfície, que vão se preservar, podem potencialmente se preservar naquela camada, mas a tendência vai ser que elas vão, até chegar no fundo, em grandes profundidades, elas vão se dissolver ao longo da coluna d'água. Já as espécies que vivem no fundo, do lado esquerdo da figura, desculpem, do lado direito, vejam que elas vivem no fundo e têm mais chance de preservar porque estão a salvo daquela camada superficial que é mais corrosiva, destrói mais facilmente a sílica pela subsaturação da sílica dissolvida. Bom, quanto às aplicações dos radiolários, eles são muito utilizados em bioestratigrafia e em reconstruções paleoambientais. Quais são as vantagens deles? Primeiro, o longo registro estratigráfico do Cambriano recente. Além disso, eles estão presentes onde os microfósseis carbonáticos não se preservam, ou seja, abaixo dessa CCD, ou profundidade de compensação do carbonato. Lembra que abaixo de uma certa profundidade, todo o carbonato se dissolve. Mas ali, os radiolários e diatomáceos conseguem se preservar. E aqui, para fechar essa aula, nós vemos a distribuição estratigráfica de alguns dos grupos que nós vimos nesse módulo. Então, veja, em azul temos microfósseis calcários. Em roxo, embaixo, temos os conodontes, que são os fosfáticos. Em verde, temos silicoses, como radiolários, diatomáceos. Os silicoflagelados, que não cheguei a mostrar, mas o professor Paulo comentou na primeira aula. Temos os de parede orgânica. Reparem como os acritarcos, então, são os que vão mais longe no tempo, né? Eles vão lá para o Neoproterozoico. Já no Fanerozoico, então, temos alguns grupos muito bem representados. Por exemplo, os foramíferos bentônicos, tanto os de parede orgânica quanto os aglutinantes. Temos também os radiolários, já a partir do Cambriano, aí os silicosos, né? E veja, então, quando entra no Mesozoico, que começa a haver uma diversificação do plâncton. Aqui nesta figura, nós não temos informação quanto à abundância relativa desses diferentes grupos, apenas indo da amplitude estratigráfica deles. Mas dá para ver claramente, por exemplo, que, embora tenha surgido no Mesozoico, os cocolitoforídeos e as diatomáceas, os cocolitoforídeos surgiram antes. Então, quando eles surgiram, eles passaram a dominar o ambiente marinho como um todo, desde águas rasas até mar aberto. Já as diatomáceas surgiram depois. Então, tiveram que competir com o nanoplâncton calcário, com os cocolitoforídeos. Mas na extinção do Cretáceo Paleógeno, então, quando teve aquela grande extinção dos cocolitoforídeos, aí as diatomáceas passaram a tomar conta, e até hoje, então, elas dominam aquelas áreas de mar mais raso, de águas mais rasas próximas do continente. Outra questão interessante desse gráfico, reparem que toda a parte de cima corresponde a grupos planctônicos. E vejam como tem uma grande transformação no Mesozoico. Então, tem um grande aumento na diversidade do plâncton marinho. E desse plâncton marinho que deixa um registro fóssil importante, né? Mas, enfim, isso aqui são só uma figura meio síntese para vocês verem a distribuição estratigráfica. E encerramos por aqui esse módulo.